Nós iremos aqui fazer uma live sobre a Páscoa. A Páscoa dos judeus. Vamos falar algo muito específico, muito legal sobre a Páscoa judaica. E vamos ler a palavra do Senhor. Estou com a Bíblia. Eu tenho várias Bíblias de estudo. Estou com a Bíblia desta feita, palavra-chave do hebraico e grego. Deixa eu ver quando foi que eu adquiri essa Bíblia. Foi 10/11/2011. E também vou estar com o dicionário bíblico, um dicionário muito bom, que eu recomendo, que é de John Davis. Top. Dicionário de John Davis. Eu adquiri esse dicionário em 18 de março de 2007. É um dicionário muito top. E nós vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa judaica, pessoal. Deixa eu ver quem está aí. Tudo ok, tudo bem. Um abração para todos vocês. Que Deus abençoe, que Deus ajude de uma forma toda especial. Dentro de alguns dias, nós iremos estar aí com a celebração da Páscoa e vamos falar para vocês sobre a Páscoa judaica. Aqui pelo dicionário de John Davis, Páscoa no hebraico, passagem, que é passar por cima. Vou dar só algumas lidas aqui. Nome da primeira das 3 festas anuais que deveriam comparecer todos os varões, conhecida também pelo nome de Festa dos Pães Asmos. Foi instituída no Egito para comemorar o acontecimento culminante da redenção de Israel. Aquela noite ia ser celebrada muito celebrada em honra ao Senhor, porque foi nela que ele feriu os primogênitos dos egípcios, poupando as casas dos israelitas, em cujas ombreiras havia o sangue do cordeiro. Só um pequeno resumo aqui, ok? E que vocês possam passar para outras pessoas também a live. Deixa eu fechar a porta aqui, que deve estar saindo barulho, ok? Então, pessoal, a Páscoa é passagem, significa passagem. E vamos ler aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, palavra-chave, Bíblia de estudo. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 27, a última Páscoa e a Santa Ceia. Mateus capítulo 26. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a Páscoa? Ou que seja comida a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre disse, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Porque Jesus, como um perfeito judeu, ele teria que cumprir, toda a tradição, todos os preceitos da lei. E ali estava a festa, justamente a festa da Páscoa, e ele ia celebrar a última Páscoa com os seus discípulos.
E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Vocês observem aqui que mesmo ele sabendo que Judas seria o traidor, porém ele não o excluiu. Ok? E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como estar acerca dele. Está escrito: mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E aqui, pessoal, nós temos a passagem muito clara, explicando, mostrando como foi que aconteceu. Não li todos os versículos, mas o termo Páscoa, na realidade, significa passagem, Pesach, o Pesach, passagem, e traz a lembrança, a recordação da libertação do povo de Israel, do povo hebreu, que viveram escravos durante muito tempo, foram escravizados, viveram na escravidão. Tem muita gente entrando aí, que bom vocês participarem, E o povo aí, diante da celebração, eles celebravam a libertação justamente do povo judeu. Uma das festas mais tradicionais, na realidade, do cristianismo, é a Páscoa. Super celebrada, Super movimentada. E é muito interessante nós compreendermos que desde o mundo antigo, a Páscoa é uma das mais importantes datas celebradas no calendário das festividades do cristão. E sua mais conhecida conotação religiosa mostra aí a culminância com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos uma relação fortíssima da Páscoa e os mitos pagãos, e numa perspectiva histórica, nós observamos na formação das crenças, das várias crenças, muitos estudiosos mostrando, apontando, direcionando para o cristianismo. Ao florescer em uma sociedade marcada pelo politeísmo e várias narrativas míticas, e acabou incorporando aí a ideia de imortalidade presente nas manifestações religiosas. E nós temos várias explicações sobre a Páscoa, sobre a história da Páscoa, e interpretações dentro da cultura judaica. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus, mostrando, principalmente no livro de Êxodo, a Páscoa como algo que dá um novo sentido à festividade celebrada, a libertação do povo. E nessa visão, a libertação do cativeiro, enquanto um episódio de redenção do povo hebreu, de libertação da nação judaica, do povo hebreu daquele momento, daquela região. E o que é que nós vamos perceber, pessoal? Essa Páscoa, era no calendário, no Concílio de Nicéia, em 325, e a data do calendário cristão. Durante o Concílio de Nicéia, houve a primeira tentativa de celebração, ou seja, de estabelecer uma data que acabasse com as contendas com respeito ao dia da Páscoa. E mesmo assim, para resolver essa questão, nós vamos ver que somente no século
XVI, com a adoção do calendário gregoriano, as dificuldades de definir essa data foram justamente amenizadas. Foi determinado que a celebração da Páscoa ocorreria no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio da primavera, entre os dias 21 de março e 25 de abril. O que é que nós podemos entender sobre a Páscoa? A Páscoa, ela vai nos aproximar, né? Vai nos mostrar, porque justo nessa época as pessoas lembram muito de Deus, lembram muito de Jesus, fazem encenações, fazem teatros, né? E aproxima a maioria das pessoas do Cristo ressurreto. É uma celebração espiritual celebrada com uma conotação comercial, porque justamente também aproveitam, né, e produzem ovos de Páscoa, que eles têm essas tradições, só que a verdadeira Páscoa, que eu vou estar explicando aqui, não tem ovo de Páscoa. Isso seria mais uma live para explicar essas situações e esses sentidos. No entanto, a celebração da Páscoa, feita pelos judeus, consiste em uma festa que dura a noite toda, onde as famílias reúnem-se, conversam, comemoram, tomam vinho e cantam bastante. São 4 cálices que os judeus bebem, e cada um tem o seu significado especial, um significado maravilhoso. Na noite em que o Senhor Jesus foi preso, antes de ir para o Monte das Oliveiras, ele estava comemorando a Páscoa e tomou os 3 primeiros cálices. E saiu antes da festa justamente terminar. Mateus 26:39 diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, passa de mim este cálice. Porém, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Agora vejam bem, pessoal, se Jesus se Deus na realidade houvesse atendido a oração de Jesus, aonde nós estaríamos? Como nós estaríamos? Porque o profeta Isaías, ele fala sobre o sofrimento de Cristo, sobre o sofrimento de Jesus. Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar aqui. E ele fala desse sofrimento do Senhor, que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi castigado pelos nossos pecados. E Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparecido em formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que ninguém o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, sem pastor, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro,
e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E tudo isso ele passou por mim e por você. Então, meus queridos, nós vemos aqui, já pensou se Deus tivesse atendido a oração de Jesus? Onde nós estaríamos? Aonde nós estaríamos? E o que nós precisamos compreender é que o Senhor Jesus, ele celebrou a última Páscoa e celebrou por mim e por você. E os 4 cálices, queridos, estão baseados em 4 promessas que estão contidas no livro do Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. E cada um deles aponta para o Messias de Israel. O primeiro é o cálice da santificação. Está na passagem que diz: Eu sou o Senhor, que vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. A palavra santificação kedushá, significa separação. O Senhor é santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quando o profeta Isaías ele estava no templo, que a glória do Senhor invade a casa, enche a casa, os umbrais das portas começaram a tremer e os anjos começaram a proclamar a santidade do Senhor. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo é o seu Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É interessante nós compreendermos, meus queridos, a história da verdadeira Páscoa, porque a verdadeira Páscoa era celebrada com ervas amargas. E precisamos compreender tudo isso. Os 4 cálices baseados aí nessas promessas de Êxodo, capítulo 6, versículo 6 ao 7, e cada um deles aponta para o Messias, como nós já falamos, e Deus separa Israel como uma nação santa. Interessante é que Pedro, ele fala, vocês agora são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, quando ele fala sobre a igreja do Senhor. Porque Jesus ele veio para os judeus, veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram, não receberam. Mas a todos quantos aqueles que o receberam, Deus deu para eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E eu estou aqui diante de um site maravilhoso que fala justamente sobre esses cálices. Mas a Páscoa era celebrada com pão sem levadura, com pão sem fermento, para uma vida sem pecado, pois assim como o fermento incha, né? Sobreleva a pessoa, a massa, o pecado também nos faz inchar, nos faz sermos diferentes. Por isso era pão sem levadura, pão sem fermento. E nós temos aqui o seguinte, que esses aspectos da Páscoa apontam para Yeshua, aquele que foi perfeito. E Jesus, ele, como o sumo sacerdote da nossa confissão, ele entrou uma vez no santuário, no Santo dos Santos, oferecendo a vida dele por nós, sem pecado. Eu sou pecador. Você é pecador. Porém, Deus amou o mundo de uma tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão,
nunca mais terá fome. Eu não estou falando aqui de uma religião, porque Jesus, ele não trouxe uma nova religião. Jesus, ele trouxe uma nova forma do homem servir a Deus, tratando com as coisas íntimas, tratando com a nossa intimidade. A lei foi dada por Moisés, a graça e a perfeição foram dadas por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes de comer o matzah, ao dizer fazer isso em memória de mim, Yeshua instituiu a Santa Ceia, a ceia do Senhor, que seria celebrada pelos cristãos em todo o mundo. E nós vemos aí que a celebração da Santa Ceia, a Bíblia não diz que tem que celebrar cada mês, cada domingo, anualmente. No entanto, a Páscoa era, na realidade, celebrada anualmente, e há grupos religiosos que celebram a Santa Ceia cada ano. Está errado? Claro que não. Quem celebra aos domingos? Claro que não. Quem celebra mensal? Claro que não. A Bíblia diz que toda vez que você celebra a Santa Ceia, você faz isso relembrando, né, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, a Páscoa, ela é realmente passagem. No Novo Testamento, nós vemos aí o sangue derramado, o sangue da nova e eterna aliança. Aí nós vemos agora Yeshua, mais uma vez, como Deus perfeito, trazendo o Yeshua HaMashiach com uma perfeição absoluta, com perfeição total, entrando em cena e trazendo a justiça de Deus para nós, através da redenção do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele é o Deus forte, o Deus soberano, o Deus maravilhoso, o Deus que traz para nós a libertação. Então a Páscoa, ela é celebrada, né? Trazendo o que? Essa libertação, essa vitória, essa alegria. E você pode celebrar a Santa Ceia, a Páscoa do Senhor. Eu estava vendo um vídeo esses dias, o cara dizendo que isso não deveria ser, e que isso é heresia e tal. Não, gente, não é por aí, né? Então nós vemos quando, do Egito à Páscoa, quando ainda estava na Mesopotâmia, Abraão recebeu uma orientação do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, do verdadeiro Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, por meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão, como obediente, ele foi, né? É preciso ter fé para você realmente seguir o plano de Deus. É preciso ter fé para você celebrar a libertação, celebrar a vontade do Senhor. E Abraão, pela fé, ele obedeceu, ele chegou a Canaã, a terra que Deus lhe havia mostrado, onde viveu em tendas, assim como fizeram seu filho Isaque e depois seu neto Jacó. Hebreus capítulo 11 e o versículo 9. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11 e o versículo 9. Para a glória de Deus. Vamos ler aqui a palavra de Deus. E quando nós nos deparamos aqui com Hebreus capítulo 11 e o versículo 9, diz o seguinte. Vamos encontrar aqui. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa,
como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó herdeiros, com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então ele obedeceu, ele foi em direção. E por volta do ano 1876 antes de Cristo, quando Jacó, quando já era Jacó, o líder do povo de Deus, uma grande fome ali aconteceu, e Jacó então decidiu deixar Canaã e se dirigir ao Egito, em busca de suprimento, em busca de provisão. E já que lá no Egito estava quem? José, José, que sofreu bastante, mas que agora estava em um posto de grande autoridade. José havia passado pela prova, havia passado pelo deserto, e Deus honrou José. E Jacó desceu para buscar a provisão. O que é que vai acontecer? Jacó leva diante de seu próprio plano, e juntamente com ele cerca de 70 pessoas que desceram ao Egito, onde foram recebidos como hóspedes, mas depois de algum tempo serão escravizados. Ali no tratamento dado pelos egípcios ao povo de Deus, é que se inaugura o que hoje chamamos de antissemitismo. E aquelas 70 pessoas que ali chegaram, apesar da opressão, exploração, humilhação que enfrentavam, Deus permaneceu em silêncio. E no ano de 1447 a.C., nós vemos aí algo fenomenal. Deus escolheu Moisés, para trazer a libertação para o povo de Deus, o que nós falamos para vocês no início, que Páscoa representa a libertação. E no diálogo aí com Moisés, Deus fez 4 promessas lindas. Por isso digo aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, e os livrarei da sua escravidão. Então, eu quero dizer para você aqui também nesta tarde, que Deus é o grande libertador. Por mais difícil que nós estejamos na situação, por mais opressora que seja a situação, há um Deus libertador, há um Deus que liberta, há um Deus que nos tira da escravidão, há um Deus que nos coloca em lugares altos. Tem alguém aí passando por alguma dificuldade assim dessa natureza? Deus vai tirar você aí do anonimato e vai te elevar. Ele vai te dar um nome. Ele vai dar algo lindo para você. A todos vocês que estão entrando, que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e receba essa palavra de libertação nesta tarde para a honra e para a glória do nome do Senhor. E aí nós vemos as pragas que aconteceram, e Deus liberta o seu povo, libertando da escravidão. A Páscoa, portanto, é a comemoração da libertação. Celebre nesta tarde. Celebre a tua libertação, celebre a tua cura, celebre a tua vitória, porque o Deus que eu estou falando aqui é o Deus que pode. Jó, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Quando Deus tem um plano, meu querido, aleluia, ele vai cumprir com o plano dele. Ele vai cumprir com a palavra dele. E o Senhor Jesus, aí nós temos os 4 cálices que nós falamos, E você deve estar se perguntando quais são. Então vejam bem, queridos, aí nós temos aí um cálice representando a libertação, e cada cálice representa uma promessa.
Os 4 cálices representam a razão de ser da primeira história, da primeira Páscoa. Eu quero te dizer uma coisa. Eu sou o Senhor teu Deus e eu te livrarei. Deus está dando livramento para alguém aqui nesta tarde. Aleluia. Deus está dando livramento para alguém aqui nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus livra. Deus livra. Receba o livramento do Senhor, né? Livramento de morte. Livramento de morte. Deus está fechando sepultura. Viu? Deus está fechando sepultura. Receba esta palavra aqui nesta tarde. Alguém por esses dias, ando e récio, que sentiu assim uma forte pontada no seu lado direito, que faltou ar. Se você quiser se manifestar aí e dizer, fui eu, Deus te deu um livramento de um derrame muito grande. O Senhor é fiel, o Senhor é grande, o Senhor é o grande libertador. Se alguém quiser falar aí, pode falar, ok? Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. A primeira promessa, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. A segunda promessa, eu libertarei da escravidão. E a terceira, eu resgatarei com braço forte. O Senhor vai libertar com braço forte. Esse teu filho que está nas grades, ele tem promessa do Senhor. E Deus vai libertar. É só você crer, é só você acreditar. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Por mais difícil que esteja a situação, Deus é Deus de resgate. E a quarta promessa, eu os farei meu povo e serei o seu Deus. Você que não era povo, você que não pertencia à comunidade espiritual de Israel, agora você pertence, sabe por quê? Porque Jesus te adotou e te tomou como filho. Ele diz, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. É a palavra de Deus aqui, ó. Ele sabe o meu nome, ele sabe o teu nome, ele sabe o teu endereço. Ok? Ele sabe o teu endereço. Ele sabe o que você está necessitando. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Alguém colocou aí kkk, não sei se é de alegria. O que é que você está rindo aí? Que Deus te abençoe e que Deus te ajude. Mas nós estamos aqui falando de coisas sérias. Então vejam bem, pessoal. Eu sou o Deus de vocês. Ele é o teu Deus. E o teu Deus é forte, poderoso, soberano, absoluto, real, tremendo. Aleluia. Então, queridos, a última Páscoa, na preparação aí para a própria morte, nos últimos momentos, nós vemos aí Jesus Cristo priorizando o seu trabalho e celebrando a última Páscoa com os seus discípulos, um grupo seleto. Ainda que Judas, o traidor, estava no meio. Ele não o excluiu. Eu estava vendo uma live esses dias, e a pessoa falando sobre ter que excluir alguém porque está em pecado na Santa Ceia. Eu disse para uma pessoa, uma amiga, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Se fosse excluir a pessoa da Santa Ceia, então ninguém estaria na Santa Ceia. Ô meu querido,
Agora o assunto é sobre Páscoa, não é sobre dízimo, nem sobre oferta, ok? Porém, quem pagar o dízimo é problema de quem paga, quem dá oferta também. Cada um faça segundo a fé, ok? Em outro momento, quem sabe, eu possa fazer uma live também sobre o dízimo, que também eu tenho uma concepção sobre isso, ok, querido? Mas muito obrigado aí pela sua pergunta, pela sua contribuição, tá? Eu estou pregando aquilo que eu creio, aquilo que eu entendo, tranquilo, está aqui na palavra de Deus. Se você discorda ou entende de outra forma, te respeito com todo carinho, com todo amor, mas você também pode me procurar em privado, a gente pode comentar muitas coisas. Mas é ótimo aí a sua contribuição, tá? Ok? Então, meus queridos, eu estou dizendo aqui no caso da Santa Ceia que trouxe essa conotação, né? Ele disse, eu quero